Vale Palancar. O sol nasceu na manhã seguinte com uma bela mistura de chamas rosadas e amarelas. O ar estava fresco, doce e muito frio. Havia um gelo às margens do riacho e poças pequenas estavam completamente congeladas. Depois de comer um mingau no desjejum, Eragon voltou para o vale e examinou a área queimada. A luz da manhã não revelou novos detalhes, então ele seguiu em direção à sua casa. A trilha tosca estava ligeiramente desgastada e em certos lugares não existia. Por ter sido feita pelos animais, ela frequentemente retrocedia e fazia longos desvios. Mesmo assim, com todas as suas falhas, ainda era o caminho mais rápido para sair das montanhas. A Espinha era um dos poucos lugares que o rei Galbatorix não podia dizer que era dele. Ainda contavam histórias sobre como metade do exército dele desapareceu depois de marchar para dentro da antiga floresta. Uma nuvem de fatalidade e de má sorte parecia pairar sobre o lugar. Embora as árvores crescessem bem altas e o céu fosse brilhante, poucas pessoas conseguiam ficar um bom tempo na espinha sem sofrer um acidente. Eragon era um dos poucos que conseguiam, não por causa de um dom em particular, ele achava, mas por causa de sua constante vigilância e reflexos aguçados. Já caminhava naquelas montanhas há vários anos, mesmo assim ainda procedia com muita cautela. Todas as vezes em que achava que tinha desvendado os segredos das montanhas, algo acontecia para frustrar a compreensão que ele tinha delas, como o aparecimento da pedra. Mantinha o passo acelerado e os quilômetros desapareciam rapidamente. No final da tarde, chegou à beira do precipício de uma ravina. O rio Anora corria lá embaixo, na direção do Vale Palancar. Alimentado por centenas de pequenos riachos, o rio era uma força bruta, que lutava contra as rochas e as pedras que barravam seu caminho. Um refúgio baixo enchia o ar. Um rugido baixo enchia o ar. Acampou em um pequeno bosque perto da ravina e viu a lua nascer antes de se deitar. O tempo ficou ainda mais frio no dia seguinte e na primeira metade do outro. Eragon viajava rapidamente e viu pouco da vida selvagem. Logo depois do meio-dia, ouviu as cataratas Igalda cobrindo tudo com o som abafado de milhares de litros de água caindo. A trilha levou-o até uma chapada de ardósia úmida, para onde o rio havia passado, que se lançava no vazio do ar e caía por encostas cheias de musgo. Perante ele estava o Vale Palancar, exposto como um mapa aberto. A base das cataratas Igalda, a mais de 800 metros abaixo, era um ponto mais ao norte do vale. Perto das cataratas ficava Carvajal, um punhado de edificações de cor marrom. A fumaça branca subia das chaminés, desafiando a área selvagem em volta. Naquela altura, as fazendas eram pequenos retalhos quadrados, menores do que a ponta do dedo dele. A terra em volta delas era ressecada e arenosa, onde o mato seco dançava ao vento. O rio Anora cortava a terra desde as cataratas até o lado sul de Palancar, refletindo grandes porções da luz do sol. Longe, ele corria por fora do vilarejo de Terinsford e pela solitária montanha Utgard. Além daquilo, ele sabia apenas que o rio virava para o norte e corria para o oceano. Depois de uma pausa,
Eragon saiu da chapada e começou a descer a trilha, contraindo o rosto durante o percurso. Quando chegou lá embaixo, o suave crepúsculo banhava todas as coisas, reduzindo cores e formas a massas cinzentas. As luzes de Carvajal brilhavam bem perto, sob o sol que se punha. As casas projetavam sombras compridas. Além de Tersford, Carvajal era o único vilarejo no Vale Palancar. O povoado era isolado, cercado por uma terra rude e bela. Poucos passavam por ali, com exceção dos mercadores e caçadores. O vilarejo era formado por edificações resistentes feitas de madeira com tetos baixos. Alguns eram feitos de sapê e outros de tábua. A fumaça subia das chaminés, dando ao ar um cheiro amadeirado. As casas tinham varandas largas onde as pessoas se reuniam para conversar ou comerciar. Ocasionalmente, uma janela brilhava quando uma vela ou lampião era aceso. Eragon ouviu homens falando alto sob o ar da noite, enquanto as esposas vinham buscar seus maridos brigando por estarem atrasados. Eragon seguiu o caminho por entre as casas até o açougue, que era um casarão com grossas pilastras de madeira. Lá em cima, a chaminé expelia fumaça preta. Ele abriu a porta. O salão espaçoso estava quente e bem iluminado pelo fogo aceso na lareira de pedra. Um balcão se esticava até a outra extremidade do salão. Havia palha salpicada por todo o piso. Tudo estava extremamente liso, como se o dono passasse o tempo livre raspando todas as rachaduras do lugar para remover a sujeira. Atrás do balcão estava o açougueiro, Sloan. Era um homem pequeno, usava camisa de algodão e um longo avental manchado de sangue. Uma variedade impressionante de facas pendia de seu cinto. Tinha um rosto pálido com manchas de espinha e seus olhos negros eram suspeitos. Limpava o balcão com um trapo. A boca de Sloan retorceu-se quando Eragon entrou. Ora, o poderoso caçador veio se juntar ao resto dos mortais. Quanto você pegou dessa vez? Nenhum. Foi a resposta curta de Eragon. Ele nunca gostou de Sloan. O açougueiro sempre o tratou com desdém, como se ele fosse sujo. Viúvo, Sloan parecia se importar com apenas uma pessoa, a filha dele, Katrina, a quem ele amava. Estou impressionado, disse Sloan surpreso. Ele deu as costas para Eragon para raspar algo da parede. E é por isso que você veio aqui? É, admitiu Eragon constrangido. Então, se esse é o caso, pode ir mostrando o dinheiro. Sloan tamborilava os dedos enquanto Eragon movia os pés e continuava em silêncio. Vamos, você tem dinheiro ou não tem? E então? Eu não tenho dinheiro, mas tenho... O quê? Não tem dinheiro? Interrompeu o açougueiro rispidamente. E espera comprar carne. Os outros comerciantes estão dando mercadorias? Acha que devo dar carne a você sem cobrar nada. Além do mais, está tarde. Volte amanhã com o dinheiro. O expediente encerrou por hoje. Eragon olhou fixamente para ele. Não posso esperar até amanhã, Sloan. Garanto que não vai perder seu tempo. Encontrei algo com o qual posso pagá-lo. Ele tirou a pedra da mochila e colocou-a gentilmente em cima do balcão, todo cortado, onde ela brilhou com as luzes das chamas dançantes. Deve ter roubado, resmungou Sloan, inclinando-se para a frente com uma expressão interessada. Ignorando o comentário, Eragon perguntou: Isso basta? Sloan pegou a pedra e sentiu o peso dela, tentando determinar seu valor. Passou as mãos em sua superfície suave e examinou as veias brancas
com o olhar de quem calculava, a... e a pôs no balcão. É bonita, mas quanto vale? Não sei, admitiu Eragon, mas ninguém se daria ao trabalho de poli-la se não tivesse algum valor. Obviamente, concordou Sloane, demonstrando impaciência. Mas quanto vale? Como você não sabe, sugiro que procure um mercador que saiba ou que aceite a minha oferta de 3 coroas. Isso é uma oferta desprezível. Deve valer pelo menos 10 vezes mais, rebelou-se Eragon. 3 coroas não seriam suficiente para comprar carne para uma semana. Sloane deu de ombros. Se não gostou da minha oferta, espere os mercadores chegarem. De qualquer forma, estou farto desta conversa. Os mercadores formavam um grupo nômade de vendedores e artistas que visitavam Carvajal toda a primavera e todo o inverno. Compravam o excedente que os aldeões e os fazendeiros locais produziam e vendiam o que eles precisavam para enfrentar outro ano. Sementes, animais, tecidos e suprimentos como sal e açúcar. Mas Eragon não queria esperar os mercadores chegar. Ia demorar e sua família precisava de carne agora. Tudo bem, eu aceito, disse Eragon de repente. Ótimo, pegarei a carne. Não que seja importante, mas onde você achou isso? Há 2 noites na espinha. Fora! Ordenou Sloane, empurrando a pedra para longe. Caminhou pesadamente, furioso, até o fim do balcão e começou a raspar manchas de sangue velhas com uma faca. Por quê? Indagou Eragon. Ele puxou a pedra para perto como se estivesse protegendo da fúria de Sloane. Não quero ter nada a ver com qualquer coisa que você traga daquelas montanhas amaldiçoadas. Leve a sua pedra enfeitiçada para outro lugar. A mão de Sloane de repente escorregou e ele cortou o dedo na faca, mas parecia que nem havia notado. Continuou a raspar, manchando a lâmina com sangue novo. Você está se recusando a me vender? Estou. E a não ser que você pague com moedas, resmungou Sloane. E levantou a faca apontando-a para a frente. Vá antes que eu espete você. A porta atrás deles abriu-se com violência. Eragon virou-se rapidamente, pronto para enfrentar mais problemas. Horst entrou dando passos fortes, e ele era um homem corpulento. A filha de Sloane, Katrina, uma garota alta de 16 anos, entrou atrás dele com uma expressão determinada no rosto. Eragon ficou surpreso ao vê-la, pois ela geralmente não se metia em discussões que envolvessem o pai. Sloane olhou para eles com um ar preocupado e começou a acusar Eragon. Ele não... Silêncio, determinou Horst, com uma voz de trovão enquanto estalava os dedos. Ele era o ferreiro de Carvajal. Como atestavam seu pescoço grosso e seu avental de couro, todo cortado pelas ferramentas. Seus braços fortes não tinham pelos até os cotovelos. Uma grande parte de seu peito peludo e musculoso era visível pela parte de cima da camisa. Uma barba preta, desleixadamente aparada, acompanhava os movimentos dos músculos da mandíbula. Sloane, o que você fez dessa vez? Nada. Ele olhou furiosamente para Eragon e depois soltou. Este garoto entrou aqui e começou a me atormentar. Pedi que fosse embora, mas ele não saiu do lugar. Cheguei a ameaçá-lo, mas ele continuou a me ignorar. Sloane parecia encolher enquanto olhava para Horst. É verdade? Perguntou o ferreiro. Não, respondeu Eragon. Ofereci essa pedra como pagamento por uma porção de carne e ele aceitou, mas quando eu disse que achei na espinha, ele se recusou a tocá-la. Que diferença faz de onde vem a pedra? Horst olhou para a pedra com cuidado e depois voltou sua atenção para o açougueiro.
Por que você não quer negociar com ele, Sloan? Eu também não morro de amores pela espinha, mas se for uma questão de quanto a pedra vale, posso dar uma garantia com o meu próprio dinheiro. A questão pairou no ar por um momento. Sloan passou a língua nos lábios e disse: Essa loja é minha, posso fazer aqui o que bem quiser. Katrina saiu de trás de Horst e jogou para trás seus cabelos castanhos avermelhados com uma onda de cobre derretido. Pai, Eragon está querendo pagar. Dê a carne a ele, depois podemos ir jantar. Os olhos de Sloan estreitaram-se perigosamente. Volte para casa. Você não tem nada a ver com isso, já mandei você ir. A expressão no rosto de Katrina se fechou e ela saiu do salão impertigada. Eragon observou tudo com um ar de reprovação, mas não interferiu. Horst puxou a barba antes de falar com um tom de censura. Tudo bem, você pode negociar comigo. Quanto você pedia por ela, Eragon? A voz dele ecoou em todo o salão. O máximo que eu pudesse receber. Horst pegou uma bolsa e contou uma pilha de moedas. Pode me dar as melhores carnes para assados e bifes, que seja o bastante para encher a saca de Eragon. O açougueiro hesitou. Ele lançava um olhar como uma flecha de Horst para Eragon. Não vender para mim será uma péssima ideia, afirmou Horst. Olhando com uma expressão de muita raiva, Sloan dirigiu-se para a sala dos fundos. Um barulho frenético de carnes sendo cortadas e o de um resmungar baixo chegou até eles. Depois de vários minutos constrangedores, ele voltou com o braço carregado de carne embrulhada. Seu rosto estava inexpressivo quando aceitou o dinheiro de Horst. Depois, foi limpar a faca, fingindo que não estava ali. Horst pegou a carne e saiu andando pela loja. Eragon saiu depressa atrás dele, carregando a sua saca e a pedra. O ar revigorante da noite batia em seus rostos, refrescando-os depois do abafamento do açougue. Obrigado, Horst. O tio Garrow ficará feliz. Horst riu baixinho. Não me agradeça. Eu queria fazer aquilo há muito tempo. Sloan é um tremendo encrenqueiro. Um pouco de humilhação será bom para ele. Katrina ouviu o que estava acontecendo e foi correndo me chamar. Foi bom eu ter chegado, pois vocês estavam prestes a brigar. Infelizmente, duvido que ele venderá para você ou para alguém da sua família quando forem à loja dele, mas mesmo tendo moedas na mão. Por que ele ficou com raiva daquela forma? Nós nunca fomos amigos, mas sempre aceitou o nosso dinheiro. Eu nunca vi Sloan tratar Katrina daquela maneira, disse Eragon, abrindo a parte de cima da saca. Horst deu de ombros. Pergunte a seu tio. Ele sabe mais sobre isso do que eu. Eragon enfiou a carne em sua saca. Bem, agora tenho mais uma razão para ir depressa para casa, resolver esse mistério. Tome, por direito isso é seu. Ele ofereceu a pedra. Horst deu uma risada. Não, fique com a sua pedra estranha. Albrecht planeja ir para Fenster na primavera. Ele quer se tornar um mestre ferreiro. Eu vou precisar de um ajudante. Você pode ir trabalhar comigo nos seus dias de folga para pagar a dívida. Eragon curvou-se levemente satisfeito. Horst tinha 2 filhos, Albrecht e Baldur. Os 2 trabalhavam na ferraria. Ficar no lugar de um deles era uma oferta generosa. Mais uma vez, obrigado. Estou ansioso para trabalhar com o senhor. Ele estava feliz por haver uma maneira de pagar Horst. O tio nunca aceitaria caridade. Em seguida,
Eragon lembrou o que o seu primo disse antes de ele partir para a caçada. Horan queria que eu desse um recado a Katrina, mas como isso não será possível, que o senhor poderia dar um recado a ela? Claro. Ele quer que ela saiba que ele irá à cidade assim que os mercadores chegarem e que vai até lá encontrá-la. Só isso? Eragon estava levemente constrangido. Não, ele também quer que ela saiba que é a garota mais linda que ele já viu e que não consegue tirá-la da cabeça. Horst abriu um sorriso largo e piscou para Eragon. Ele está querendo um compromisso sério, não é? Está sim, senhor, respondeu Eragon com um sorriso rápido. Poderia também agradecer a ela por mim, foi muita gentileza da parte dela enfrentar o pai por minha causa. Espero que não seja castigada por isso. Horan ficaria furioso se eu a colocasse em encrencas. Eu não me preocuparia com isso. Sloan não sabe que ela me chamou, então duvido que ele seja duro com ela. Antes de ir, não quer jantar conosco? Sinto muito, mas não posso. Geralt está me esperando, explicou Eragon, verificando se a saca estava fechada. Levantou-a, colocou-as nas costas e começou a andar pela estrada, acenando um adeus. O peso da carne o fez ir mais devagar, mas, como estava ansioso para chegar em casa, um vigor renovado deu força a seus passos. O vilarejo terminou abruptamente e ele deixou as luzes quentes do lugar para trás. A lua perolizada observava tudo por cima das montanhas, banhando a terra com um reflexo fantasmagórico da luz do dia. Tudo parecia estar desbotado e plano. Perto do fim da jornada, Eragon saiu da estrada, que continuava rumo ao sul. Uma trilha simples passava por um trecho de grama alta que batia na cintura e subia um pequeno monte quase escondido pelas sombras de olmeiros protetores. Subiu a colina e viu uma luz suave brilhando em sua casa. A casa tinha cobertura de telha e uma chaminé de tijolos. Os beirais do telhado pendiam sobre a parede de cor branca desbotada, produzindo uma sombra no chão abaixo. Um lado da varanda, cercada, estava repleto de lenha cortada, pronta para o fogo. Uma mistura de ferramentas para o trabalho na fazenda estava do outro lado. A casa ficou abandonada durante meio século até eles se mudarem. Depois que a esposa de Geralt, Marian, morreu, a casa ficou abandonada durante meio século até eles se mudarem. Depois que a esposa de Geralt, Marian, morreu. A casa ficava a 16 quilômetros de Carvajal, mais longe do que a de qualquer outra pessoa. O povo achava que toda aquela distância era perigosa, pois a família não podia contar com a ajuda do vilarejo quando tinham problemas. Mas o tio de Eragon não dava ouvidos a ninguém. A uns 30 metros da casa, em um galpão de cor apagada, viviam 2 cavalos, Birka e Brug, junto com algumas galinhas e uma vaca. Às vezes também havia um porco, mas eles não tinham dinheiro para comprar um este ano. Uma carroça ficava espremida entre as baias. No limite da propriedade, uma grossa linha de árvores acompanhava o rio Anora. Ele viu uma luz se mover atrás de uma janela enquanto, cansado, se aproximava da varanda. Tio, sou eu, Eragon. Deixe-me entrar. Uma cortininha foi puxada para trás por um instante e depois a porta foi aberta para dentro. Geralt permaneceu com a mão na porta. Suas roupas muito usadas vestiam-no como andrajos numa carcaça. Um rosto magro, faminto, com olhos intensos, observava tudo por debaixo de cabelos que começavam a ficar grisalhos.
Tinha a aparência de um homem que havia sido parcialmente mumificado antes de descobrirem que ainda estava vivo. Horan está dormindo, foi a resposta dele para o olhar inquisidor de Eragon. A luz de um lampião tremeluzia em cima de uma mesa de madeira tão velha que os nós e veios da madeira sobressaíam em relevo com uma impressão digital gigantesca. Perto de um fogão a lenha ficavam carreiras de utensílios de cozinha pendurados na parede em pregos feitos em casa. Uma segunda porta dava acesso ao resto da casa. O piso era feito de tábuas polidas pelos pés que as pisavam durante anos. Eragon tirou a saca das costas e pegou a carne. — O que é isso? Por que você comprou carne? Onde conseguiu o dinheiro? Perguntou com rispidez seu tio ao ver os embrulhos. Eragon respirou fundo antes de responder. Não, Horst comprou a carne para nós. Você deixou que ele pagasse? Eu já disse que não vou pedir comida a ninguém. Se não formos capazes de nos alimentarmos, talvez seja melhor nos mudarmos para a cidade. Quando menos esperarmos, estarão nos mandando roupas usadas e perguntando se conseguimos sobreviver ao inverno. O rosto de Garrow estava empalidecido pela raiva. Eu não aceitei caridade de ninguém, respondeu Eragon. Horst concordou em me deixar pagar a dívida trabalhando para ele nessa primavera. Ele precisará de alguém para ajudá-lo, pois Albrecht vai viajar. E onde você vai arranjar tempo para trabalhar com ele? Vai ignorar todas as coisas que precisam ser feitas aqui? Perguntou Garrow, forçando o tom de sua voz para baixo. Eragon pendurou o arco e a aljava em uns ganchos ao lado da porta da frente. Não sei como farei, respondeu ele irritado. Além disso, encontrei algo que pode valer algum dinheiro. Ele pôs a pedra em cima da mesa. Garrow inclinou-se sobre ela. O olhar faminto em seu rosto tornou-se voraz, e os dedos dele contraíram-se de modo estranho. Você achou isso na espinha? Achei, respondeu Eragon. Ele explicou o que aconteceu, e para piorar as coisas, perdi a minha melhor flecha. Terei que fazer mais flechas logo. Olharam para a pedra em meio à escuridão incipiente. Como estava o tempo? Perguntou o tio, enquanto levantava a pedra. Suas mãos apertaram-na como se temesse que a pedra fosse desaparecer rapidamente. Frio, foi a resposta de Eragon. Não nevou, mas as noites eram congelantes. Garrow ficou preocupado com essas notícias. Amanhã você deve ajudar Horan a acabar de colher a cevada. Se conseguirmos colher as abóboras também, o frio não nos incomodará. Ele passou a pedra para Eragon. Tome, fique com ela. Quando os mercadores chegarem, descobriremos o seu valor. Vendê-la será a melhor coisa a fazer. Quanto menos nos envolvermos com magia, melhor. Por que Horst pagou pela carne? Eragon levou apenas 1 minuto para explicar sua briga com Sloan. Não entendo o que deixou tão zangado. Garrow deu de ombros. A esposa de Sloan, Smira, caiu das cataratas Igalda no ano antes de você ser trazido para cá. Ele não passa perto da espinha desde então. Não passa perto de lá e não quer ter nada a ver com aquele lugar. Mas isso não era motivo de recusar o seu pagamento. Acho que ele queria arranjar um problema com você. Eragon inclinou-se para a frente e disse: É bom estar de volta. O olhar de Garrow suavizou-se e ele concordou com a cabeça. Eragon entrou tropeçando em seu quarto, colocou a pedra embaixo da cama e jogou-se em cima do colchão. Casa. Pela primeira vez desde o começo da caçada, relaxou completamente quando o sono tomou conta dele.